Observe essa matéria. A maior livraria cristã da China fecha após pressão do governo comunista. Então, essa aqui, ela era uma livraria cristã, a maior que tinha na China. E já há alguns anos, o governo, o Partido Comunista Chinês, que é o partido do governo, que é um partido único, na verdade, que só tem esse na China, estava pressionando essa livraria para fechar. Então, vocês sabiam que a China é uma das maiores fabricantes de Bíblias do mundo? Ela tem uma potência, as fábricas dela são muito grandes. E o governo está vendo isso e está começando a reprimir. Então, a repressão na China, ela é grande, né? E, ainda além disso, da repressão, a distribuição de Bíblia, o governo agora ele quer controlar. E também uma outra armadilha que tem é que o governo chinês ele está mudando alguns versículos da Bíblia, né, alguns tópicos para adaptar, né, às ideologias comunistas, ou seja, quer inverter a Bíblia, né? E o Senhor Jesus disse que ai daquele que acrescenta, né, ou retira coisas da Bíblia. Então, isso está acontecendo, a perseguição na China. Então, esse modelo chinês é o modelo que muitas pessoas estão querendo, né? Principalmente o Supremo Tribunal Federal, que fez parceria, pode pesquisar na internet, parceria com o governo chinês. Então, é esse tipo de censura, esse modelo que o Brasil está importando para cá, para o Brasil. Isso é muito perigoso. Hoje, no Brasil, nós temos liberdade religiosa, mas até quando? Pergunto para você, até quando nós teremos liberdade religiosas? E é momento, sim, né, da igreja se posicionar, dos pastores se posicionaram, dos cristãos se posicionaram. Porque se isso for implementado aqui no Brasil, a igreja vai sofrer muito. Então, o que hoje a gente se vê, muitas das vezes, dentro da igreja, são disputas internas, né? Disputas internas que estão acontecendo. E também pastores, igrejas fazendo alianças com políticos de esquerda, políticos que têm a mesma mentalidade do Partido Comunista Chinês. Então, isso é muito perigoso. A igreja do Brasil ela tem se corrompido a cada dia, tem deixado ver o verdadeiro evangelho, deixado de se importar com as almas e tem se importado em construir grandes templos e manter um status, né? Mas tem esquecido, né, que a corrupção que a esquerda implanta dentro das igrejas, ela corrói. Maduro fez isso, Maduro pegou, corrompeu os pastores da Venezuela, Maduro, Hugo Chávez, dava dinheiro para os pastores, tem esse testemunho do pastor que foi lá recente, corrompeu a igreja. O que aconteceu? A repressão foi tomando conta e hoje em dia todas as igrejas praticamente têm que ter o quadro do Maduro e ninguém pode falar nada, ver nada se não tiver autorização do governo. Então isso é muito perigoso. E a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, do capítulo 10, do versículo 22, vamos ler este versículo da Bíblia. E por causa do meu nome sereis odiados de todos, né? Contudo, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então, essa perseguição está sendo constante em vários países, Somália, Nicarágua, Nigéria. Então, são geralmente países comunistas. E a Igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar e deixar de se corromper, deixar de ser Balaão, não é verdade? E deixar de fazer alianças com políticos de esquerda, então isso é muito importante. Mas o que me alegra, né, é que tem muitos pastores que estão atentos na China e não estão querendo distribuir essas Bíblias que o governo está alterando, né, os versículos, colocando uma mentalidade totalmente diferente. Então isso é um alerta para nós, né? E isso está acontecendo, muitos lugares estão querendo tirar e acrescentar versículos, mudar o versículo de acordo com a vontade do homem, para que aquilo que era pecado antes não seja mais pecado. Então, vamos vigiar, vamos orar e apresentar nossos irmãos aqui da China e apresentar vários países perseguidos, Coreia do Norte, para que o Senhor venha entregar a libertação e a Igreja do Brasil precisa vigiar. Giza Paiva aqui de Belém do Pará, que Deus abençoe a todos.